Amazonas Record está de volta para falar de mulheres que de alunas se transformaram em vítimas. Com exclusividade, essas vítimas de abuso sexual falaram pela primeira vez. Segundo a denúncia, o crime teria sido cometido por um personal trainer contra alunas durante as avaliações físicas, aqui em Manaus. São relatos fortes que narram como tudo aconteceu. É o que você acompanha agora na reportagem de Ivan Duarte. São mulheres que resolveram quebrar o silêncio e relatam detalhes dos crimes de importunação e assédio sexual. Ele passou a mão próximo dos meus seios, próximo também das minhas partes íntimas, pediu para tirar o top, botou uma toalha. E aí, quando ele finalizou a massagem, eu já estava um pouco incomodada e falou que ele tinha outro aluno para atender. E aí nós saímos da sala. O acusado e julgado pelos crimes é o personal trainer José Aderbal Tavares Freitas Júnior, de 42 anos de idade. Janeiro de 2021 foi quando ocorreu a primeira denúncia de importunação sexual. A vítima é esta jovem que prefere não mostrar o rosto. Ela conta que o personal beijou a boca dela à força na sala de avaliação física da academia. Eu botei os dois braços assim no meu rosto para ele não ter acesso à minha boca, nada. E ele continuou tentando me agarrar. Ele só me soltou depois que ele conseguiu puxar meus braços, me beijar. E ele falou assim, viu só, nem doeu, nem preciso disso. E aí foi quando eu pedi para ele abrir a porta, já comecei a gritar e ele abriu. A jovem dá detalhes do crime e conta que na época o personal começou apenas com contato profissional, mas depois começaram os olhares e conversas suspeitas. Ele era muito amigo meu, da minha amiga, muito carinhoso, então eu não desconfiava de nada. A mulher dele treinava algumas vezes com a gente. Após ser agarrada e beijada à força, a jovem ficou com medo e, com apoio de uma amiga, registrou o boletim de ocorrência. Foi então que outras vítimas de Aderbal apareceram. E aí eu recebi uma ligação, que era a investigadora, né? A investigadora ligando para dizer que tinha mais 2 relatos muito parecidos com o meu. E ela queria começar uma investigação e se eu poderia ir na delegacia depor. A Record Manaus conversou com exclusividade com todas as vítimas que estão no processo judicial. Esta outra jovem afirma que o personal recentemente a abordou na academia. Ela conta que foi xingada por ele. Estava muito ativo nesse dia. Ele xingou e falou como se a gente estivesse mentindo. Mas que ele ia responder. A vítima conta a rotina de assédio. Aderbal dava as aulas de musculação e depois oferecia às jovens uma avaliação especializada em outro local, que seria dele e da esposa. E lá os abusos aconteciam. Ele foi fazer as medidas e eu estava de short, top, como ele tinha me falado para ir. E ele falou que para fazer as medidas ele precisava que eu tirasse o short. Porque não ia ter uma medida exata, eu fiquei um pouco incomodada, meio receosa. Só que ele falou que não tinha por que me preocupar, que ele era profissional, falou que todas as alunas dele chegavam a ficar de fio dental, algumas até nem se preocupavam em tirar a calcinha, que isso era super normal. E eu tirei o short para fazer as medidas. Depois disso, ele pediu para eu deitar na maca, queria fazer uma massagem para poder ter mais evolução nos treinos. Aí nessa massagem eu já estava meio incomodada, né, que eu já tinha tirado o short. Ele passou a mão próximo dos meus seios, próximo também das minhas partes íntimas. Já esta outra jovem, que afirma também ter sido vítima do personal trainer, diz que o acusado ainda chegou a palpar as suas partes íntimas. Ele começou a fazer como se fosse uma drenagem mesmo, e aí quando eu virei de costas, que ele pediu para eu virar de costas, que eu já senti um desconforto, que foi quando ele começou a me acariciar, a me apalpar. Ele passou a mão no meu bumbum e ele continuou passando a mão no meu corpo. Ele passava a mão embaixo dos meus seios, na minha barriga, na minha virilha. Os crimes foram registrados em 2021. 2 anos depois, Aderbal Júnior, de 42 anos, foi condenado a 4 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto. O personal chegou a usar tornozeleira eletrônica
mas a defesa conseguiu uma liminar para retirar o aparelho de monitoramento na época. No processo tem dizendo que ele fez o uso sim da tornozeleira, tanto que o advogado dele entrou pedindo para retirar a tornozeleira, foi concedido o pedido depois de um tempo. A Record Manaus apurou e o personal Aderbal Júnior cumpre a pena em liberdade e segue trabalhando normalmente nas academias de Manaus. Para ouvir o outro lado desse caso, entramos em contato com o acusado. Ele conversou com a nossa equipe. Nesse momento, vamos ligar para o personal Aderbal Júnior. Esse contato é o que ele disponibiliza nas redes sociais para contato profissional. Vamos ver o que o personal tem a dizer sobre as acusações. Alô? Boa tarde, Aderbal? Ele. Aqui é Ivan Duarte, eu sou repórter da Record Manaus, tudo bem? Tudo bem? Aderbal, é o seguinte, a gente conversou com algumas vítimas em relação a denúncias de um assédio sexual. A gente queria saber se você quer falar com a gente sobre o assunto. Tem uma informação que você teria tido contato com uma das vítimas, teria ameaçado ela. Isso procede? Eita, não, procede não, mano. Não. Não mesmo. Eu não vou me manifestar nisso porque já foi julgado, mano, isso daí. Já foi julgado, já é um caso, na verdade, vamos chamar assim, de morto, né? Não tem nem por que tocar nesse assunto. A justiça já foi julgada, já foi tramitada, não tem por que falar nesse assunto mais. Tá certo então, Aderbal. Muito obrigado, viu, pela informação. Olha só, a gente conversou nesse momento, portanto, com o personal que foi denunciado e acusado. Lembrando que ele chegou a ser condenado a mais de 4 anos em regime semiaberto. Ficou um tempo usando a tornozeleira eletrônica, mas após uma decisão da Justiça, ele tirou esse equipamento de monitoramento. E esse é um caso que voltou a repercutir nas redes sociais na semana passada, após uma página publicar um inquérito também e as vítimas se pronunciarem nas redes sociais. Uma das vítimas entrou em contato com o Conselho Regional de Educação Física. No texto, o jurídico do Conselho informou que o relator já emitiu um parecer pela instauração de um processo ético-disciplinar. O personal também é fisiculturista. A outra vítima pediu um posicionamento da Federação Amazonense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness e recebeu essa resposta. Querido, isso aí é questão da justiça. Isso aí nem é a federação que vai julgar ele. A gente nem estava sabendo desse caso. Isso aí fica a caso da justiça. Se ele cometeu o crime, que ele pague. Agora, se ele cometeu o crime e está solto, não é problema da federação isso. É problema da justiça. As vítimas relatam impunidade, já que o personal segue trabalhando nas mesmas academias onde teria ocorrido os crimes. Ele continuava na academia, continuava trabalhando normal, continuava fazendo tudo normal e ninguém sabia que ele era um condenado. Que ele era um monstro que tinha feito tudo que ele fez, né? Que seja cassado o registro dele para que ele não possa fazer mais vítimas. Muitas pessoas também duvidaram da nossa palavra. E algumas pessoas ainda comentaram, né, sobre isso quando tiveram as notícias, mas que ainda assim elas denunciem para que não haja outras vítimas, para que a justiça seja feita, para que ele não continue exercendo aquela profissão que ele usa da profissão dele para fazer vítimas.